Ok, pessoal, vejam só o que eu tenho comigo hoje, o novo LG K61 e o Moto G8 Plus, dois smartphones que podem ser considerados concorrentes na faixa de preço em torno dos R$ 1.500. Claro que neste momento o K61, que foi lançado há pouco tempo, tende a ser mais caro, tende para mais, enquanto o Moto G8 Plus, que saiu no final de 2019, ele tende para menos. O objetivo de hoje não vai ser concluir qual smartphone é melhor, qual vale mais a pena comprar, e sim unicamente fazer um comparativo entre as câmeras deles. Eu fiz algumas imagens com as lentes traseiras principais, assim como com as frontais, e vou mostrar os resultados por aqui. Como sempre, não se trata de um teste científico, é coisa prática, de vida real mesmo. O que rolou então foi, sempre em modo automático, limpei as lentes de ambos e tirei 2 fotos com cada um nas posições que vão aparecer a seguir, sempre tentando um enquadramento o mais próximo possível. Aí escolhi a melhor dessas 2 fotos e pus pra gente comentar. Vamos dar uma olhada. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de fazer isso. É só ir embaixo do vídeo, escolher a opção inscrever-se e depois ativar o sininho para ficar sabendo sempre que eu publicar conteúdo novo. É de graça e você me dá uma força gigante. Tá aqui a primeira imagem capturada com ambos. No meio da tarde, céu nublado, alguma iluminação entre as nuvens e o objetivo era ver como os celulares se sairiam na função HDR, quer dizer, a definição nas partes mais iluminadas ou em trechos de sombra. E considero que ambos foram bem nesse cenário. Há uma leve diferença na temperatura de cor, com uma tonalidade um pouco mais quente para o K61, e para ser sincero, eu não lembro qual é o tom mais parecido com o que eu estava vendo. Acho que, sem ser tão detalhista, isso é simplesmente um empate. O segundo exemplo tem objetivo igual ao do primeiro, dessa vez mostrando uma sala com uma janela ao fundo, por onde entra muita luz. Em celulares super simples, isso normalmente ficaria escurão por conta do contraluz da janela. Não é o que a gente espera do K61 nem do G8 Plus, que conseguiram fazer um trabalho digno. O céu está um tanto quanto estourado, sim, perdeu um pouco de detalhe, mas as câmeras mantiveram a visibilidade dos prédios ali por trás e, claro, deixaram o ambiente interno totalmente visível. Estamos kits mais uma vez. Só para ficar claro aqui, pessoal, eu não tive o objetivo de tirar fotos bonitas artisticamente. Só pensei em cenários que seriam interessantes para comparar câmeras e mandei ver, certo? Vamos continuar. Seguindo com a foto 3, que já é à noite, embora num ambiente interno bem iluminado. Rola uma diferença de temperatura óbvia, e eu lembro bem que o ambiente estava com cor mais quente mesmo, ou seja, direto da câmera, quem gerou a imagem mais fidedigna foi o K61 da LG. Vá lá, isso pode ser igualado em uma edição relativamente simples, mas vamos dar os devidos créditos ao que ficou mais próximo da realidade, até porque muita gente não manja de editar, quer tirar a foto e pronto. Trocando para essa outra comparação aqui, apesar de as coisas ficarem menos na cara, a foto do G8 Plus está levemente mais fria outra vez, com o K61 sutilmente mais próximo ao que eu realmente estava vendo, em termos de temperatura. Diria que a qualidade de imagem ainda nesse cenário é parecida, de modo que uma edição de um lado ou do outro equaliza as coisas para onde a gente quiser. Um aspecto que eu preciso destacar neste ponto é que o LG K61, mesmo quando existe luz, mas principalmente quando ela vai sumindo ou quando vai ficando mais complexa no cenário, ele é um aparelho que demora um pouco mais para focar. O aplicativo de câmera dele é daqueles que dão aquela caçadinha no foco por um tempo antes de permitir que você tire a imagem final com boa nitidez. Isso faz com que, à noite, achar o foco ideal com o K61 em algumas situações pode ser um pouco desafiador. Isso vai ficar evidente no próximo exemplo, em que eu tirei 3 fotos com ele, só para ter um tira-teima. Saquem só, caiu a noite, um cenário um pouco mais difícil, porque tem um monte de pontos de luz para lá e para cá, junto com áreas escuras. Em termos de cores, os dois convergiram para algo próximo, mas em nitidez, o LG K61 deixou muito a desejar. A foto com o Moto G8 Plus conseguiu fechar um foco muito mais preciso, e vamos aproximar a imagem aqui para eu notar uma coisa. Ó, dá pra ver que o prédio no Moto G8 Plus tá bem mais nítido. E também que existe uma granulação enorme no K61. Vejam como o céu tá todo pontilhadinho nele. Foi um tipo de coisa que eu notei bastante em fotos à noite, com céu aberto. Vamos para mais uma. Também de noitão, também com os pontos de luz e o céu lá em cima. De forma curiosa, foi o Moto G8 Plus que puxou para um tom mais quente e ficou mais perto do que eu estava vendo. Só que o principal nem é isso, ó. Vamos aproximar de novo e aí fica muito na cara o granulado enorme no céu do K61, assim como o prédio menos definido que no aparelho da Motorola. E agora eu parti para um ambiente fechado, com quase nenhuma iluminação.
O resultado em modo automático mostra que o Moto G consegue mostrar mais coisas, tanto no primeiro plano quanto lá no fundo, aquelas estátuas brancas. Friso de novo que tudo isso aqui foi em modo alto, mas nesses casos de luz super baixa, o G8 ainda oferece direto na tela a possibilidade de tirar foto com o modo visão noturna, e com ela o resultado é esse aí. Tem quem goste disso, tem quem não goste por ser artificial, sei lá, mas o resultado fala por si. Eu tinha tirado também uma selfie à noite, essa que vocês estão vendo agora. Nenhum dos dois estava com aquele flash na tela ativado, e acho que os resultados ficaram próximos. De repente até prefiro o LG por 50 centavos, porque tá mais suave, embora ainda vou considerar um empate técnico. O lance que eu percebi sobre as câmeras frontais, usando um depois o outro no dia a dia, é que essa tal suavização proporcionada pelo LG K61 às vezes é excessiva, chega a ser incômoda. Essa foto que está na tela foi de dia, num quarto sem luz artificial, e a iluminação vinha toda de um ponto um pouco mais distante, um janelão. E eu não sei se está tão claro para vocês quanto está para mim, mas a imagem do LG tá suavizona. Até perde nitidez em comparação com a do Moto G8 Plus, que para mim tem mais qualidade, dá para recortar e ajustar melhor. Hoje eu venho usando o LG K61 para fazer a análise só dele e percebo que acontece muito de eu não conseguir o melhor distanciamento para um bom foco com a câmera frontal, sabem? Nessa outra selfie contra o sol, os dois até fizeram um trabalho decente de HDR, quer dizer, mesmo com a iluminação absurda lá atrás, conseguiram mostrar bem meu rosto. Em celulares antigos eu ficaria todo coberto por sombra, mas ainda assim o K61 tem esse efeito soft, essa suavização que pra mim piora as coisas, e o embelezamento estava zerado, antes que alguém pergunte. Por fim, essa é uma daquelas selfies mais fáceis até para celulares simples, porque eu tava na frente da janela com muita luz entrando e aí as diferenças são um pouco diminuídas. Dá para viver com os dois, embora eu tenha preferido o Moto G quando aproximei. E claro, também fiz um teste com as câmeras traseiras filmando, para a gente ter uma ideia de como são as imagens e sons. Esse aqui é um vídeo filmado com o LG K61, que no app de câmera nativo dele só filma em Full HD a 30 quadros por segundo. Vamos para uma área externa e continuar andando para a gente ver quais são os resultados que a gente obtém com ele. Focar aqui na flor. E esse aqui é um vídeo filmado com o Moto G8 Plus, que em seu app nativo de câmera vai até resolução 4K, mas neste momento eu estou filmando em Full HD a 60 quadros por segundo. E andando de forma parecida com o que fiz antes. Focar aqui na flor. Virei. Depois de todas essas etapas do comparativo, acho que eu não preciso de muito arrodeio, como a gente fala por aqui, para dizer que o LG K61 perde para o Moto G8 Plus em câmeras. Na minha experiência do cotidiano, eu percebo que algumas vezes ele até consegue uma coloração mais adequada, mais próxima do que eu estou vendo. Mas ele é claramente mais lento, tem mais problemas para focar, aplica uma suavização em uma diversidade de cenários. E claro, em fotos noturnas acontece muito de ele dar aquela granulada que deixa a foto final com um aspecto feio. Para quem é super casual, talvez não importe tanto, mas eu acho que já existe um bom número de usuários, pelo menos que paga esse tipo de preço nos dois aparelhos, que quer algo a mais, mesmo para redes sociais que a gente vê as coisas numa telinha menor do celular. Como eu sempre faço, tô deixando embaixo do vídeo na descrição um link que vai para uma galeria em que estão as fotos mostradas no comparativo em alta resolução, para que quem quiser olhe da forma que achar melhor, tá certo? Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Se curtiram, não deixem de escolher o gostei aqui embaixo, que é o joinha. Para os que ainda não são inscritos, por favor, inscrevam-se, é de graça, vocês me dão uma força enorme. Continuem acompanhando conteúdos como este que acabaram de ver. Sigam-me nas redes sociais que estão na tela e também na descrição. E a gente se vê. Até mais.